Tá, deixa eu anotar o nome. Então, estamos iniciando o segundo bloco, com a segunda apresentação. O grupo que leu A Lógica do Consumo. Vamos tentar, assim, ser bem objetivos, manter o nosso limite. Viram que eu tive que atropelar, assim, o grupo anterior, porque excedeu, então, no máximo 30 minutos. Podem começar. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Nayara, eu vou apresentar ali um pouquinho a introdução sobre a lógica do consumo. A Lógica do Consumo é um livro que foi escrito pelo autor Martin Lindstrom, que é conhecido como guru do marketing. Ele, além de ser autor de outros títulos, também trabalha como consultor e investigador na área do marketing e publicidade. E A Lógica do Consumo, então, ele é um livro onde o Martin relata uma pesquisa desenvolvida por ele, com o apoio de algumas multinacionais e também alguns profissionais da área da saúde, né? Que essa pesquisa teve duração aí de 3 anos, com um custo de aproximadamente 7 milhões de reais, contou com mais de 2.000 voluntários para estudos envolvendo a questão de consumidores, compras e ciência. Então, foi elaborado através de equipamentos específicos de avaliação de atividade cerebral, né, a reação dos consumidores a determinadas marcas, aromas, imagens e alguns vídeos de publicidade, trocando aquela pesquisa tradicional, aquela pesquisa escrita, né, aqueles questionários das atuais pesquisas de mercado. Porque acredita-se que as pessoas tendem a dizer algo, mas elas se comportam totalmente diferente. Então, na verdade, ele fala sobre o neuromarketing, que é uma área, né, que junta o marketing com a ciência e trabalha ali com a parte emocional e não tanto com a parte racional. Nós temos ali alguns tópicos importantes da nossa leitura, né, que é um afluxo de sangue para a cabeça, que é o maior estudo de neuromarketing já realizado, ou seja, essa pesquisa foi um dos maiores estudos já realizados. Temos também ali Quero Mesmo Que Ela Pediu, falando sobre os neurônios espelho em ação, né? Não consigo mais ver com clareza mensagens subliminares vivas e fortes que recebemos pelo bombardeio de informações publicitárias. Por que escolhi você? Então, o poder dos marcadores somáticos, né? Uma sensação de deslumbramento vendendo para os sentidos, com aromas, sons específicos de algumas marcas. Vamos passar a noite juntos, referente à sexualidade na publicidade, que também é algo que certamente cria ondas diferentes de pensamentos. Então, eu vou falar agora sobre o tópico bem importante ali do livro que a gente destacou, né? Na qual ele fala sobre os neurônios espelhos. Ele se destaca basicamente naquela famosa frase que toda mãe fala: ah, se fulano pular da ponte, você vai pular também? Então, gente, sim, basicamente as ações e as atitudes de outras pessoas influenciam sim a gente. Como quando vemos, por exemplo, o último iPhone ser lançado e todo mundo começa a comprar, também nos dá vontade de ir lá e comprar um também. Como comida acontece bastante, sempre que a gente vê alguém comendo uma comida que a gente gosta tanto, a gente sente vontade de comer também, então a gente acaba comprando bastante comida, e é basicamente assim que funcionam, né, os neurônios espelhos, né, eles foram descobertos após serem implantados elétrodos na cabeça de macacos, né. Houve uma explosão de atividade no córtex promotor quando o cientista, né, o Giacomo, ele comia um sorvete lá no laboratório e ele viu que só de olhar, né, os macacos só de olharem ele comendo sorvete, né, esse córtex era ativado no cérebro dos macacos. Foi assim que foi mais ou menos descoberto os neurônios espelhos. Isso também funciona no consumo, né? Na questão de produtos, aí, lançamentos de novos produtos, a tecnologia que vem sempre atualizando. Algumas marcas, por exemplo, como a Manu falou, o próprio iPhone, né, que vem atualizando e criando suas outras versões, o que leva uma certa influência em massa para adquirir determinados produtos. Bom, pessoal, nessa parte dos mensagens subliminares vivas e fortes, a gente tem uma introdução ali. As mensagens subliminares são definidas como mensagens visuais, auditivas ou sensoriais, que estão um pouco abaixo do nível de percepção
do consciente. Então, depois que teve a proibição da propaganda de cigarros, a indústria dos cigarros começou a ver que, através dessas mensagens subliminares, eles conseguiriam até atingir maior nível de pessoas, através de incentivos em bares, restaurantes, hotéis, a própria patrocínio da Ferrari com a marca da Marlboro. Outras coisas como, por exemplo, no SBT, quando aparece Jequiti, assim, por milésimos de segundos. Será que aquilo ali influencia no nosso subconsciente? Sim, influencia. No livro também eles citam algumas pesquisas que foram feitas dentro de um cinema, onde que quando aparecia alguns fechos, como por exemplo, coma pipoca, beba refrigerante, isso influenciou 18% na venda do refrigerante e 57% na venda da pipoca. A mesma coisa com mensagens subliminares com teor sexual. Muitas vezes a gente vê na Disney, por exemplo, no Rei Leão apareceu a mensagem sexo. Num episódio infantil apareceu na janela uma mulher pelada. Então, essas mensagens que sempre foram muito... É proibido, na verdade, ter esse tipo de propaganda com mensagens subliminares, mas elas existem e elas são bem fortes atualmente, desde sempre, desde o início da propaganda. Também ele cita ali no livro alguns exemplos de filmes que têm algumas mensagens subliminares a respeito de marcas. Então, existem vários filmes, por exemplo, que foram patrocinados pela Ray-Ban, que lançaram moda, inclusive, do óculos aviador, a jaqueta aviador. Então, eram determinadas marcas, e isso acontece muito até hoje, determinadas marcas inserirem os seus produtos, a sua marca, de uma forma subliminar, que talvez você, olhando assim, não consegue prestar tanto atenção. Porque ele fala sobre isso no livro. A gente recebe muita informação de publicidade, muita mesmo. E para o nosso cérebro é difícil ele filtrar isso. Então, muitas vezes, uma empresa vai lá, ela destina milhões numa publicidade que vai deixar o cérebro exaustivo, então não vai ter tanto resultado quanto uma mensagem subliminar, que vai aparecer através de um filme, que vai aparecer através de uma novela. Então ele fala muito sobre essas mensagens subliminares e sobre o bombardeio de informações que a gente recebe de todos os lados e de todas as marcas. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre os marcadores somáticos. Os marcadores somáticos, ele propõe no livro, né, estudos propuseram, que eles guiam o nosso emocional. Nosso emocional guia o nosso comportamento e as nossas escolhas. Todos eles baseados em experiências que a gente teve durante toda a vida. Então, por exemplo, quando a gente vai no mercado e olha determinada marca e compra aquela marca, muitas vezes a gente acha que está escolhendo, mas foi construído para a gente durante toda a nossa vida para comprar aquela marca. Por exemplo, quando a gente se queima lá na infância, e a queimadura muitas vezes não vai deixar uma cicatriz, não vai deixar uma marca, vai arder por alguns instantes e vai passar. Só que a gente tem uma experiência ruim com aquilo e não vai repetir o mesmo ato de tocar alguma coisa quente, chegar perto do fogo, enfim. Tem um exemplo muito legal que ele dá no livro, que é sobre os pneus da Michelin, porque eles têm esse que vocês estão vendo na tela, esse mascote, por assim dizer, que transparece uma questão de conforto, de segurança, e a Michelin também criou, na época, um guia de viagens, de turismo, para as pessoas conhecerem. Então, não tinha nada muito baseado nos pneus, focado na marca, né, além por exemplo, apresentando pneus, modelos, enfim, mas tinha esse guia que instigava as pessoas a viajarem e, por assim dizer, usar a Michelin para segurança, conforto, enfim. Eles foram construindo isso de uma forma bem sucinta, bem breve, e por meio também do bonequinho ali da Michelin. Estão me vendo? Sim. Deu uma caída aqui.
Isso pode ser bem desconexo, né? Assim como ele explica no livro também, mas todos esses guias, tudo isso tem uma certa ligação. É exatamente como o Adriano falou. Então, os marcadores somáticos, eles funcionam como uma espécie de marca-página da nossa mente. Então, eles guardam algo marcante relacionado a alguma marca e as marcas utilizam isso ao favor do patrocínio delas. Então, determinados acontecimentos, sensações são, digamos assim, relatadas em certos comerciais, né? Porque 85% dos hábitos são inconscientes na hora da compra. E agora eu vou pedir para vocês, assim, prestem atenção no som que eu vou fazer agora. Todo mundo ouviu? Eu quero que vocês respondam ali no chat qual é a primeira marca que vem à cabeça de vocês com esse som. A gente vê que a maioria fala Coca-Cola. Mas, na verdade, não é uma Coca-Cola, é um Fruc. Por que a gente fez esse teste? Para que vocês percebam que algumas marcas, elas já fixaram sentidos, elas já mexem com os sentidos. A Coca-Cola tem N propagandas voltadas com o som da abertura da lata, o som da abertura da garrafa, inclusive, né? O som da Coca-Cola dentro do recipiente com gelo. Então, existem várias propagandas da Coca com esse sentido. Eu só abri e todo mundo já pensou, a grande maioria, né? Teve um pessoal ali que pensou em outras marcas, mas a grande maioria pensou na Coca-Cola, que não é nem o refrigerante, né? Porque o refrigerante ele cola, então todo mundo pensou na marca Coca-Cola. Essa foi uma análise que a gente fez e que tem outras marcas aí que trabalham também com som, cheiros, enfim. Acho que deu uma travada aqui, a Dani. Grupo. Oi, estão ouvindo? Sim. Oi? Deu uma travada aqui. Tá. Eu vou começar colocando um som. Aí eu quero que vocês respondam aí, quem souber ou quem achar, que som é esse. Isso daí. É o som do Nokia, né? Então, estamos sobrecarregados de estímulos visuais. E estudos mostraram que quanto mais somos estimulados, maior é a dificuldade para captar a nossa atenção. As empresas, então, elas estão descobrindo que para nos cativar emocionalmente de forma plena, seria melhor também utilizar os outros sentidos. O olfato, a audição, o tato. E segundo uma pesquisa feita, colocaram 2 pares iguais de tênis de corrida da Nike em 2 salas separadas, mas idênticas. Em uma delas foi colocado um aroma floral, na outra não. Os voluntários, então, examinaram os tênis de corrida em cada sala. Depois preencheram questionários. 84% dos participantes preferiram os tênis que haviam visto na sala com aroma floral. Além disso, eles atribuíram aos Nikes aromatizados um valor de $10 a mais do que o valor original. No caso de todos os outros sentidos, pensamos antes de reagir, mas no caso do olfato, o cérebro reage antes de pensar. Também tem a questão das cores. As cores elas podem ser muito poderosas para estabelecer uma conexão emocional entre nós e uma marca. Um estudo revelou que a cor chega a aumentar o reconhecimento de uma marca em até 80%. Exemplo, a cor amarela é um senso de urgência, não posso perder. O livro mesmo, né, a cor dele é amarelo. É para chamar a nossa atenção, para nós ter que
ler, ver o que está, alguma coisa urgente. Questão de promoção, quando a gente passa na frente de uma loja e tem as placas amarelas, né? É para a gente chegar, é urgente. O cérebro nosso faz com que a gente não pode perder. Outra coisa também, se vocês tivessem que adivinhar qual é a fragrância que é amada por todo mundo, o chocolate, o café ou os produtos da Johnson? Tem uma dessas que é amada por todos, segundo a pesquisa feita. Segundo a pesquisa, não é o café, é o talco de bebê da Johnson, porque ele nos remete à nossa infância. Quando a gente sente o cheirinho do Johnson, a gente remete à nossa infância, a questão ali da amamentação, da mãe, a parte ali sentimental. Então, os resultados, eles revelaram que as combinações de imagens e cheiro, de sons e imagens, elas são mais favoráveis e causam mais impressão do que quando são apresentadas sozinhas. Pode passar. E inclusive ele fala também ali sobre grandes marcas que não vendem produtos, elas vendem sentimentos, experiências e emoções. Elas tratam diretamente disso. Das cores ali, como foi falado, existem toda uma jogada ali, a cor da Netflix também, que é o vermelho, que é a cor do amor, né, a paixão, a estação, o azul, que é da tecnologia, da Samsung, são apenas exemplos, assim. E também falando ali, quando ela citou sobre as cores e os sentimentos, também falando sobre o medo. O medo vence mais do que qualquer coisa. Vocês já pararam para prestar atenção que toda a propaganda, a grande maioria das propagandas dos cursos de inglês, elas falam sobre as oportunidades que você pode perder se você não tiver inglês? Porque elas estão atingindo um medo. É você parar para pensar que você pode perder uma grande oportunidade se você não fizer aquele curso. E uma rede de supermercado também, eles fizeram uma pesquisa, né, colocaram uma música francesa, e aí quando eles colocaram essa música francesa, eles perceberam ao final do dia que 77% dos vinhos vendidos foram os vinhos franceses, então relacionado a essa música. Posso falar? Boa noite. No capítulo 10 do livro, Vamos Passar a Noite Juntos? Uma frase meio insinuante. É o seguinte: a sexualidade sugestiva na publicidade vem sendo aplicada há muito tempo. A diferença é que de uma forma mais explícita. Hoje em dia, está em tudo. Isso pode nos afetar inconscientemente. Para isso, foi feito um estudo na Universidade de College, em Londres, em 2007, por Ellen White e Adam Curran. Dividiram 60 alunos em 4 grupos. 2 assistiam Sex and the City e, nos intervalos propaganda, um grupo tinha anúncio sexualmente sugestivo. O outro grupo não. Os 2 grupos que assistiram Malcolm and Millie, e durante os intervalos, um grupo assistiu anúncio sexualmente com qualidade e o outro não. Resultado: os que assistiram anúncios com a sexualidade sugestiva não se lembravam com facilidade dos produtos anunciados. Os pesquisadores concluíram que, aparentemente, o sexo não vem de nada além dele mesmo. Mas esse tipo de anúncio é útil, utilizado por causa do choque, que são memoráveis. O autor fez uma pergunta: se sexo e beleza não vende produtos, por que aparece tanto no marketing e na publicidade? Devido às experiências, foi descoberto pela primeira vez o motivo científico. E a resposta são por causa dos neuroespelhos. Pois o sexo na publicidade tem tudo a ver com a satisfação de um desejo, com a introdução do sonho no cérebro dos consumidores. Contudo, o autor acredita que o sexo na publicidade tende a crescer, mas em algum momento surtirá um efeito contrário, pois o acesso ao sexo cada dia está mais explícito, qualquer um tem acesso, se tornará indiferente nas pessoas. Assim, os anunciantes terão que retroceder ou mudar a tática.
Bom, aqui, pessoal, tem um vídeo animado, que eu não vou passar ele todo, eu vou colocar só o primeiro minuto, onde ele faz uma explicação em 11 minutos do livro, de uma forma bem dinâmica, bem bacana. Então, eu vou tocar aqui para vocês somente o primeiro minuto mesmo. Eu acho. Então, assim, só para dar um final ali do vídeo, que eu acho que não, alguns não ouviram o áudio, ele fala sobre a troca, né, dessas pesquisas de mercado no papel, que é a troca por estatística, por números, porque ele acredita que as pessoas se comportam diferente, e durante a pesquisa ele comprovou isso, ele estudou, ele fez as medições cerebrais nas pessoas, para ver como cada público reagiu diante de algumas propagandas. Seja propaganda de carro, propaganda de maquiagem, propaganda de cerveja, propaganda de outras marcas conhecidas, da Coca-Cola, inclusive, da Pepsi. Então, ele fez essas medições e percebeu como que cada um se comporta. Coisa que no questionário, segundo ele, é totalmente diferente. Então, fica a dica do grupo aí da leitura desse livro. É um livro muito bacana, uma pesquisa foi muito bem elaborada. E agora a gente está aberto aqui a algumas perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, fique à vontade. Bom, no chat, pelo menos assim, ninguém registrou alguma questão. Nós estamos... Tá, Oswaldo, já verificamos aí a tua situação. Nós estamos, então, dentro do tempo também limite, né? Já fechou agora os 30 minutos, mas eu quero cumprimentar o grupo pela apresentação. Em primeiro lugar, os slides também bem construídos, assim como o primeiro grupo, e a organização do grupo conseguiram, assim, apresentar dentro do tempo proposto. Isso é importante, isso fica também o chamado e o alerta para os demais grupos, para que a gente não incorra naquela situação de ter que cortar uma apresentação e tal, mas foi muito bem planejado, muito bem organizado, um tema realmente muito instigante, um tema importante dentro da nossa área de estudo, dentro da administração, compreender a lógica de mercado, compreender a lógica do consumo, e ele traz aquilo que, de certa forma, tem chamado a atenção e tem recebido recursos e investimentos das grandes corporações, das grandes empresas, cada vez mais, que é a compreensão, né, do cérebro humano enquanto atuante, né, enquanto nós, consumidores, atuando no mercado. Como é que funciona? O que mobiliza? O que mexe com as emoções? Né, como é que atua nos diferentes sentidos? Então,
quando nós, né, agora andamos num comportamento de consumo bastante restrito, diferente, andamos fazendo muitas compras pela internet, não temos, né, passeado muitos shoppings, alguns estão com as restrições voltando agora e tal, mas de qualquer forma, isto entende-se que seja uma condição momentânea e logo estaremos aí circulando com um pouco mais, né, de tranquilidade e tal, e lentamente estaremos voltando à nossa condição normal. E dentro desta volta à condição normal, obviamente que nunca exatamente como era antes, penso que algumas coisas vão se transformar em termos de comportamento nosso na coletividade, mas ainda assim, logo estaremos circulando nos ambientes comerciais, nos shoppings, nos grandes centros de compra, né, e por consequência estaremos novamente sendo alvo destas estratégias sutis que existem e que são desenvolvidas pelas grandes marcas e pelas grandes empresas, e que nos atingem, sim. Obviamente que nesse período que estivemos mais afastados dos centros físicos de compras, talvez até possa se pensar, bom, estávamos mais livres dessas estratégias, dessas ações que atuam no subconsciente, que atuam na nossa área do inconsciente, que nos levam ao consumo sem que nós percebamos ou tenhamos clareza do quanto estamos sendo mobilizados para aquele comportamento, né, por estratégias mercadológicas e não necessariamente por uma necessidade de consumo, por uma necessidade de aquisição de determinado produto ou serviço, mas sim, muito do nosso comportamento enquanto consumidores se dá exatamente por resultado destas ações estratégicas de marcas, de empresas, de produtos e de serviços. Mas o que eu queria dizer é que este momento que estivemos afastados, né, dos grandes centros físicos, nós também fomos, sim, alvo de atuações estratégicas que, né, atuaram com essas práticas ou ações e estudos que existem, conhecidos como neuromarketing, que procuram, né, despertar ou atuar nos nossos sentidos de maneira que a gente tenha esses impulsos ao consumo. Então, o livro trabalha nisso, o livro traz dados, traz estatísticas, traz pesquisas, resultados de muitos estudos, então não são suposições, não são ideias soltas, mas sim fruto de muita investigação, de muito estudo, que é o que nós aqui, enquanto academia, precisamos sempre privilegiar, que é as afirmações sustentadas naquilo que se pesquisa, sustentadas na ciência, e esse livro é o resultado exatamente destas investigações e dessas pesquisas, e que, reafirmo, faz parte já das estratégias permanentes das grandes corporações. Estão sempre fazendo, e cada vez mais, pesquisas de neuromarketing. Se eu tivesse agora que fazer uma questão ao grupo, uma pergunta ao grupo, vocês entendem, para finalizar, não podemos nos estender, agora sou eu que estou me estendendo, para finalizar, o tema realmente é muito instigante, como eu disse, vocês entendem que a questão ética, em termos de atuação ou políticas de consumo, estratégias de consumo por parte das empresas, a questão ética precisa estar presente na construção dessas estratégias? Vocês acham que existe algum risco de, em algum momento, alguma empresa ultrapassar limites éticos nessa atuação de instigar as pessoas ao consumo? Professor, na minha opinião, com certeza. Ele cita isso no início do livro, falando sobre as habilidades e sobre os desafios que ele enfrentou quando foi iniciar essa pesquisa. Porque uma das coisas em que ele foi questionado era sobre isso. Mas se você chega a uma conclusão e se você consegue
entender e atingir estas sensações e sentidos nas pessoas, isso não faz de você uma pessoa que vai criar algo para atingir ainda mais estas pessoas? Então, eu acredito que sim, é possível, mas talvez as empresas trabalhem numa linha bem diferente, porque nem tudo dá certo, né? No início do livro ele fala muito sobre isso. Algumas empresas dos Estados Unidos, elas tentaram fazer isso e acabou que não deu certo. Então, a cada 10 empresas que tentou, 9 ou 8 fracassaram, porque não é tão certeiro assim também. É você ter uma tradição já, é você saber lidar também com a questão dos marcadores somáticos. Então, mas eu acredito que sim, que se alguém desenvolver aí mais um estudo mais a fundo, consegue criar com certeza alguma coisa focada nisso, né? Em relação à ética, na minha opinião, sim. Não sei se ficou claro, assim, Bom, algumas coisas. Eu acho assim, tem inclusive uma rede de varejo nos Estados Unidos que foi muito criticada há uns anos atrás, assim, porque eles contrataram um profissional que ele conseguia prever com uma certa porcentagem bastante alta, assim, as mulheres que estavam grávidas pelo consumo delas. Pela lista de consumo, eles conseguiam dizer se uma pessoa que estava comprando um carrinho de bebê, ela estava grávida ou se ela estava comprando para um chá de bebê. Então, eles conseguiam enxergar dentro do útero daquela pessoa se a pessoa estava grávida, de quantos meses ela estava grávida, e com isso eles conseguiam fazer propagandas e dar descontos em produtos que aquelas mães precisariam, para 1 mês, para 2 meses, né? Porque também não adianta tu fazer uma propaganda de fralda P para uma mãe que o filho já cresceu. Então, eles teriam que saber o tempo que ela estaria grávida para poder vender aquela fralda para ela. Isso. Eu não sei se a gente já comentou na sala sobre esse caso, mas, inclusive, tem um fato pitoresco nessa situação aí, de que uma família ficou sabendo que a filha estava grávida pela loja, antes da notícia ser trazida pela filha. Porque mandar a loja, né, exatamente acompanhando esses comportamentos de consumo, mandava já os e-mails, as propagandas e tal, para que a família, enfim, né, pudesse consumir os produtos e tal, e, na verdade, começaram a receber produtos e o pai foi reclamar para a loja e tal. Então, nos desculpem, né, mas a gente tem algumas estratégias e tal. 1, 2 dias depois, ele recebeu a notícia de que ela estava grávida. Quer dizer, a loja já estava, né, atuando em torno de uma situação que nem a família por completo conhecia. Bom, legal, bacanas participações, nos excedemos, mas é que o tema sempre é convidativo ao debate. Parabéns ao grupo mais uma vez, e agora vamos interromper a gravação para iniciar já na sequência o próximo grupo.